Cimeira África-Estados Unidos, delegações participantes já começaram a escalar Luanda, Estados Unidos da América. Acordo de paz entre a RDC e o Ruanda é assinado na segunda-feira. Israel e Irão, conflito chegou neste sábado ao 9º dia. Hoje, notícias, sábado, 21 de junho de 2025. Bem-vindos à atualidade. Boa tarde, seja bem-vindo a Hoje Notícias deste sábado. Luanda acolhe a Cimeira Empresarial Estados Unidos-África, que deve reunir entre os dias 22 e 25 deste mês mais de 1.500 delegados, incluindo presidentes, chefes de governo e ministros africanos, altos funcionários do governo dos Estados Unidos da América e líderes de empresas americanas e africanas. A realização da Cimeira em Luanda constitui uma plataforma ideal para mostrar o progresso alcançado pelo país, que tem vindo a modernizar a economia e a diversificar as fontes de receitas, tradicionalmente dependentes do petróleo, bem como afigura-se como um palco de oportunidades tanto para Angola como para o continente africano, como acredita a organização. A 17ª Cimeira de Negócios Estados Unidos da América-África é promovida pela Corporate Council on Africa, CCA, uma associação, ou seja, associação empresarial focada exclusivamente em conectar interesses comerciais entre os Estados Unidos e o continente africano, em parceria com o executivo angolano. O encontro prevê que homens de negócios e governantes reflitam em torno de temas relacionados com infraestruturas, agricultura, energia elétrica, saúde, entre outros assuntos transversais que afligem os países africanos. Além do anfitrião e presidente de Angola, João Lourenço, confirmaram já a presença os chefes de Estado do Botsuana, Duma Boko, da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, da Etiópia, Taye Atse-Selassie, da Namíbia, Netumbo Ndaitwah, e da Zâmbia, Hakainde Hichilema, além de primeiros ministros de vários países africanos. Do lado norte-americano, a delegação oficial inclui o responsável pelos assuntos africanos do Departamento de Estado, Troy Frittel, o conselheiro do presidente norte-americano Donald Trump para a África, Massad Boulos, bem como representantes do Exim Bank, da Agência de Comércio e Desenvolvimento dos Estados Unidos, International Development Finance Corporation. E a qualquer momento vamos ter aqui em direto a presença do repórter Ernesto Jaime, que está neste momento no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, a acompanhar a chegada das delegações que devem participar da Cimeira Estados Unidos-África. E seguimos. Empreendedores acreditam que a Cimeira Estados Unidos-África, que Luanda acolhe na próxima semana, poderá contribuir para a aproximação de homens de negócios dos dois lados. Homens de negócios, ouvidos pela Girassol, consideram que o fórum vai também permitir a promoção de oportunidades e a atração de novos investidores. Entre domingo e quarta-feira da próxima semana, ou seja, de 22 a 25 deste mês, a província de Luanda vai ser a capital dos negócios entre os Estados Unidos da América e os países do continente berço. A capital de Angola vai acolher a 17ª edição da Cimeira de Negócios Estados Unidos-África. A realização da Cimeira reflete o reconhecimento de Angola como um motor de crescimento no continente e uma oportunidade para destacar os avanços registrados no capítulo da diversificação econômica, das reformas estruturais e da melhoria do ambiente de negócios. Stefan Paz, empreendedor no setor da construção civil, vê na Cimeira a oportunidade para o estabelecimento de boas parcerias com empreendedores mais experimentados. Acho que é uma porta que se abre
para conhecimentos e para troca de experiências e mais ainda para empresários e empreendedores que querem se lançar ao mercado, uns que têm ainda aquele receio de encarar as coisas. Eu acho que é uma oportunidade ótima para os empresários se atirarem de cabeça. Edson Guedes investe na área da mobilidade com viaturas que prestam serviços de táxi. Para o empreendedor, o facto de o país acolher a Cimeira Estados Unidos-África é estratégico e vai permitir a troca de experiências entre empresários da maior economia do mundo e os africanos. Eu olho isso como uma forma estratégica, Angola a receber essa cimeira, e isto vai poder intensificar o ramo empresarial, propriamente para aqueles que operam nesse mercado empresarial. É sempre uma mais-valia receber essa cimeira. É um momento que será único e nós, como empresários, vamos poder fazer networking, aprender com outros empresários, e o setor angolano no mercado de transporte acredito que será sempre uma mais-valia. Em termos de aprendizado, os empresários entendem que os homens de negócios da África e, em particular, de Angola, devem estar preparados para fazer boas parcerias. Eu tenho uma política que se diz: a preparação vem a gente já no processo. Eu não sou muito apologista da gente preparar tanta bagagem para depois, quando a gente estar no processo, não servir de nada ou até nos apoquentar um bocado. A preparação vem no processo, é encarar isso com olhos de ver, tem que ter o básico, né, o conhecimento básico, e o elementar e o científico depois aparece. A gente depois vai buscando conforme a situação que formos nos deparando. Os americanos estão muito mais lá para cima, no setor do primeiro mundo, e nós aqui precisamos absorver todo esse conhecimento. Claro que sim, quem não está tem que se preparar, não é? Se quer evoluir, se quer crescer, se quer ser competitivo, quer a nível nacional, quer a nível internacional, naturalmente tem que se preparar para isso. De acordo com o empresário que aposta no mercado metalomecânico, Vladimir Pires, durante a cimeira, Angola deverá reafirmar as oportunidades de negócios que existem ao longo do corredor do Lobito. Naturalmente também é uma grande oportunidade para Angola. Temos a questão do corredor do Lobito, que o ex-presidente esteve cá recentemente, mostrou todo o interesse em impulsionar o negócio. Para além desse, há inúmeras oportunidades para o nosso mercado, que com os Estados Unidos naturalmente é bastante positivo para nós. A Cimeira de Negócios Estados Unidos-África é o principal evento do Conselho Corporativo de África. A 17ª edição vai decorrer de 22 a 25 deste mês aqui em Luanda. Espera-se que participem do evento mais de 3.000 delegados, entre chefes de Estado e de Governo, investidores do setor privado, executivos corporativos e instituições financeiras internacionais provenientes dos Estados Unidos da América e dos países africanos. E a relação comercial entre os Estados Unidos e Angola registrou um crescimento expressivo em 2024, impulsionada principalmente pelas exportações de petróleo. Dados oficiais mostram que em 2023 os Estados Unidos importaram de Angola bens no valor de cerca de 1.160 milhões de dólares, enquanto as exportações norte-americanas para o mercado angolano totalizaram perto de 599 milhões de dólares. No total, as trocas comerciais naquele ano atingiram os cerca de 1.759 milhões de dólares. Já em 2024, o comércio entre os dois países voltou a acelerar, com os Estados Unidos a importarem 1.910 milhões de dólares de Angola, sobretudo petróleo, o que representa um aumento de quase 65%. Angola comprou aos Estados Unidos da América mercadorias no valor de cerca de 682 milhões de dólares, ou seja, mais 14%, elevando o volume de trocas para perto de 2.592 milhões de dólares. Mas, depois desta evolução favorável no ano passado, os dados do início de 2025 revelaram uma quebra significativa que se espera que venha a ser superada com a realização em Luanda da 17ª edição da Cimeira Empresarial Estados Unidos da América-África, o mais importante fórum de negócios entre os Estados Unidos e o continente africano. Entre janeiro e abril de 2025, os Estados Unidos importaram produtos angolanos no valor de cerca de 197 milhões de dólares e em abril as importações não ultrapassaram 25,5 milhões de dólares,
valor que representa uma redução de 88% face ao mesmo mês do ano passado. Já Angola importou neste período 482 milhões de dólares de produtos norte-americanos. O petróleo manteve-se como o principal produto de exportação de Angola para os Estados Unidos, representando 13,7 milhões de dólares do total exportado em abril deste ano, enquanto os diamantes somaram 10,3 milhões de dólares. Do lado norte-americano, as exportações para Angola foram peças de aeronaves, no valor de 39,5 milhões de dólares, e produtos petrolíferos refinados, que somaram 4,73 milhões de dólares. A Administração para a Alimentação e Medicamentos dos Estados Unidos aprovou o primeiro medicamento injetável de prevenção do VIH de uma empresa biofarmacêutica. É um assunto para acompanhar dentro de instantes. Por hora seguimos. Mais de 900 casos de abuso a menores foi registrado pelo Instituto Nacional da Criança de outubro de 2024 a maio do presente ano. São dados apresentados nesta sexta-feira pela instituição durante o segundo Fórum sobre a Proteção e Segurança da Criança realizado em Luanda. A violência sexual contra crianças é uma triste e preocupante realidade em Angola, com indicadores que demonstram um cenário preocupante. O Instituto Nacional da Criança registrou de outubro de 2024 a maio de 2025 um total de 916 casos, com média mensal de 109 casos em todo o país. Os dados foram apresentados nesta sexta-feira pelo diretor-geral do INAC, Paulo Calesse, durante o segundo Fórum sobre Proteção e Segurança da Criança. Os dados do Instituto Nacional da Criança apontam que de outubro de 2004 a maio de 2025 foram abusadas, confirmados, 916 crianças de ambos os sexos. Outubro a dezembro foram 369. Janeiro a maio do ano. Que várias ações têm sido desenvolvidas com o objetivo de prevenir a violência sexual contra a criança em todos os sentidos, incluindo nas atividades desportivas. A violência sexual contra crianças é uma triste e preocupante realidade no nosso país, com indicadores que demonstram um cenário de crimes hediondos que estão a mutilar crianças na alma e no físico, uma vez que as denúncias indicam que várias crianças têm sido violentadas na prática do desporto por aqueles adultos que estão na liderança em preparar os novos atletas, e muitas dessas crianças têm sido vítimas de assédio e de abusos sexuais. O Fórum refletiu sobre o papel dos atores do Sistema de Proteção à Criança no combate à violência contra elas, uma organização do INAC, em parceria com o Instituto de Ciências Policiais e Criminais General Osvaldo de Jesus Serra Vandunem. Este encontro representa um espaço privilegiado de diálogo, reflexão, concertação de ações em torno de uma causa que exige o compromisso de todos nós. Isto é, garantir os direitos, a dignidade e a segurança das nossas crianças. Ao reunir especialistas de várias instituições aqui presentes, representantes da sociedade civil, da comunidade acadêmica e defensores dos direitos da criança, reafirmamos o nosso compromisso coletivo com a construção de um ambiente mais seguro, inclusivo e protetor para cada criança, sem exceção. Agora sim, voltamos à notícia anteriormente anunciada. A Administração para a Alimentação e Medicamentos dos Estados Unidos aprovou o primeiro medicamento injetável de prevenção do VIH de uma empresa biofarmacêutica. Denominado Yetsugo Lenacapavir, o medicamento destina-se a reduzir o risco de contração do VIH-Sida por via sexual em adultos e adolescentes com um peso mínimo de 35 quilos.
A grande vantagem deste inibidor em relação aos comprimidos retrovirais de prevenção é que esta injeção profilática pode ser aplicada apenas 2 vezes por ano, diferente dos comprimidos, que devem ser tomados regularmente. O inibidor tem a forma de injetável, sendo esta a primeira e única opção disponível não só nos Estados Unidos, mas também a nível mundial para a prevenção da doença, que foi identificada pela primeira vez em 1981. O presidente e diretor executivo da Gilead considerou a aprovação um momento decisivo na luta de décadas contra o VIH. Os ensaios clínicos que foram realizados mostraram que 99,9% dos participantes que receberam tratamento permaneceram seronegativos. A empresa ainda não divulgou publicamente o preço do medicamento, mas foi estimado que deverá estar em linha com os medicamentos preventivos atualmente disponíveis, rondando os $25.000 por ano. Como tratamento para pessoas que já vivem com o VIH, cujo custo anual é de cerca de $39.000. Nas últimas 2 décadas, vários estudos comprovaram a eficácia do medicamento. Na África subsaariana, sobretudo no Uganda, o lenacapavir foi 100% eficaz na prevenção de infecções por VIH. Já na segunda pesquisa, relatou que as injeções semestrais reduziram a taxa de infecção por VIH em 96%, em grupo de homens cisgênero e pessoas de géneros diversos dos Estados Unidos, da Argentina, do Brasil, do México, Peru, África do Sul e também da Tailândia. O VIH é o vírus de imunodeficiência humana que causa a SIDA. O vírus ataca e destrói o sistema imunitário do organismo, isto é, destrói os mecanismos de defesa que nos protegem de doenças. Importa realçar que estar infectado com VIH não é o mesmo que ter SIDA. As pessoas que estão infectadas com o VIH são seropositivas e podem ou não desenvolver a SIDA. Existem 2 tipos de VIH, o VIH1 e o VIH2, sendo o primeiro mais frequente em todo o mundo. Já a SIDA, a síndrome de imunodeficiência adquirida, é um conjunto de sinais e de sintomas que aparecem pela deficiência do sistema imunitário, que vai ficando com menos capacidade de resposta e mais fraco ao longo da evolução da doença. Pode surgir, sim, após a infecção por VIH. O secretário de Estado para a Administração Pública, Domingos Filipe, disse nesta sexta-feira em Luanda que é imperioso que as empresas públicas estejam focadas nos objetivos da coletividade e no acompanhamento da modernização como forma de garantir a prestação de um serviço cada vez mais eficiente ao cidadão. Ao intervir na abertura do primeiro Encontro Nacional de Conselhos de Administração de Empresas Públicas, realizado esta sexta-feira em Luanda, o secretário de Estado para a Administração Pública, Domingos Filipe, reconheceu o papel preponderante das empresas públicas na construção do Estado angolano e garantia de serviços essenciais em diversos setores da economia nacional. O responsável referiu que a gestão de empresas públicas impõe desafios significativos voltados à busca pela eficiência, transparência e boa gestão. Em muitas ocasiões, foi graças à atuação do setor público que o país conseguiu avançar em áreas onde o capital privado, sozinho, não teria interesse ou capacidade de investir. Contudo, é preciso reconhecer que a gestão de empresas públicas impõe desafios significativos. A busca pela eficiência, pela transparência, pela boa gestão, componentes que devem ser prioridades constantes. Por isso entendemos que as empresas públicas não podem ser tratadas ou vistas como meras empresas. Elas devem posicionar-se na vanguarda do interesse nacional e serem geridas com responsabilidade, foco em resultados e compromisso com a persecução da satisfação das necessidades da coletividade. Quanto à privatização de empresas públicas, de acordo com o secretário de Estado, não é sinónimo de melhoria de eficiência destas empresas. É necessário que haja um debate técnico, transparente e fundamentado. Mas essa discussão não se resolve com simplificações ideológicas. O que precisamos é de um debate técnico, transparente e fundamentado, pois devemos avaliar o caso a caso, levando em conta não apenas os resultados financeiros das empresas, mas também seu valor estratégico, seu impacto social e sua contribuição para o desenvolvimento nacional. Desse modo, o setor empresarial público pode e deve ser
um exemplo de eficiência, inovação e compromisso com o país, com uma gestão profissional baseada na ética e voltada para resultados. É possível que elas se posicionem como líderes para o progresso. Domingos Filipe disse ainda que as empresas precisam ir além da sua missão tradicional, assumindo-se também como catalisadoras da inovação, promotoras da eficiência e exemplo de modernização tecnológica. Durante décadas, o setor empresarial do Estado desempenhou um papel estratégico em áreas fundamentais como energias, transporte, comunicações, recursos minerais. Hoje, estas empresas precisam ir além da sua missão tradicional. Elas devem também ser catalisadoras da inovação, promotoras da eficiência e exemplos de modernização tecnológica. É-me realçado que o recurso a novas tecnologias não deve ser encarado apenas como uma questão de acompanhar o mercado. Deve ser essencialmente uma questão de sobrevivência institucional e de compromisso com a entrega de serviços de qualidade ao cidadão. O primeiro Encontro Nacional dos Conselhos de Administração das Empresas Públicas refletiu sobre os programas e projetos desenvolvidos, resultados, perspectivas e desafios das empresas dos setores de mineração e formação, distribuição e serviços, financeiro, telecomunicações e transportes e decorreu sob o lema Empresas Públicas Angolanas, 50 anos ao serviço do cidadão, resultados e desafios. Luanda acolheu esta sexta-feira a reunião do Comitê Técnico Especializado de Energia da Comunidade Económica dos Estados da África Central. O evento contou com a participação de 11 países africanos e visou reforçar a cooperação regional no setor energético e promover a integração dos sistemas elétricos. Angola acolhe a reunião de energia da África Central, em que o foco é fornecer ou ligar a rede elétrica nos países da região. O evento reúne delegações de 11 países membros do Comitê Técnico Especializado de Energia da Comunidade dos Países da África Central. O engenheiro João Batista Borges, ministro da Energia e Águas de Angola, disse que vários esforços estão a ser envidados para ligar a rede de luz elétrica nas 21 províncias de Angola e nos países da África Central. Estamos a falar, no fundo, da SEAC, que é uma organização que integra 11 estados na região central da África. Dentro da SEAC existe, então, este subcomitê técnico especializado em energia e existe também a pool energética da África Central. E o que nós procuramos nesta reunião deste comitê especializado em energia é, a nível de ministros, para já fazermos uma reavaliação e uma revisão aquilo que é o organigrama do PEAC, visando de facto conferir-lhe maior dinamismo na sua atuação. Um dos grandes desafios, e como já referiu, é sem dúvida fazer com que subamos esta taxa de acesso à eletricidade, que é ainda baixa, em média 40% apenas da população tem acesso à eletricidade, quando de facto na África Central nós concentramos mais de 60% do potencial energético de todo o continente. Então temos que transformar de facto este potencial em benefício das populações. O dirigente disse ainda que é importante manter a integração econômica entre os países na construção de linhas de transmissão entre os diversos estados da região. Esta reunião e a nossa ação vai centrar-se também naquilo que é a necessidade e as condições que teremos que criar para materializarmos os vários projetos de interligação que existem. Eu queria só citar aqui, no caso do nosso país, a interligação com a República Democrática do Congo, que permitirá também chegarmos a Cabinda, portanto a interligação Soyuinga-Cabinda, a interligação com a Zâmbia na parte leste e a interligação com a Namíbia na parte sul. São sem dúvida 3 projetos que para Angola, para o nosso país, são extremamente relevantes. O presidente da Rede Nacional de Transportes de Eletricidade, Rui Gurgel, disse que vão aproveitar a reunião para rever os grandes projetos para estarem ao dispor de todos os países da África Central. A criação dos polos energéticos em África tem como
principal objetivo exatamente a interligação, porque há países que têm grande capacidade de produção, outros menos, uns têm as redes mais desenvolvidas do que outros, e o grande objetivo é pôr o potencial desses países que estão mais avançados ao serviço dos outros. Esse é o principal objetivo da criação. E esta reunião vem exatamente como um ponto de viragem. A presidência de Angola no Polo Energético da África Central trouxe essa nova dinâmica de transformar em realidade aquilo que só existia no papel. A reunião visa reforçar a cooperação regional no setor energético, promover a integração dos sistemas elétricos e discutir estratégia para o desenvolvimento sustentável. O município dos Molenvos, em Luanda, conta a partir desta sexta-feira com a primeira sala de aulas de Braille. A infraestrutura visa reforçar o setor da educação para pessoas com deficiência visual e vai albergar, no caso, 20 alunos no próximo ano letivo. O corte da fita ocorreu nesta sexta-feira. O ato foi presidido pelo administrador dos Molenvos. Segundo o presidente da Associação Nacional de Cegos e Amblíopes de Angola, Manuel Quental, a sala de aulas foi equipada com equipamentos em braille e vai beneficiar 20 alunos de forma gratuita. Numa primeira fase, nós vamos arrancar com 20 alunos em 2 períodos. Período da manhã teremos 10 e outros 10 virão no período da tarde. Também muito por conta da escassez de material. Vamos começar com 2 professores, um para o período da manhã e outro no período da tarde. O administrador do município, Euclides da Costa, destacou a importância da inauguração dessa sala e prometeu replicar ações do género para o bem-estar das populações locais. Da nossa parte, vamos continuar a trabalhar para que seja uma das primeiras, não a última, mas sim várias outras instituições tenhamos então a inclusão desses nossos compatriotas para que possamos então dar a devida dignidade que eles merecem. No entanto, JJ conta como tem sido a sua adaptação desde que ficou cego. Foi difícil porque não é conforme a gente escreve a letra normal. Quer dizer que para poder entrar nessa tendência é preciso ter muita calma, muita concentração e são coisas muito diferentes. Segundo a secretária da Associação Bíblica, Beatriz Pinto, desde 2018 foi possível retirar do analfabetismo mais de 160 pessoas invisuais, mas reconheceu que a procura ainda é maior que a oferta. Estamos em 160 pessoas invisuais que já foram formadas. 42 delas continuam na escola de inclusão e 4 estão a frequentar o ensino universitário. Eles dão graças a Deus pela Sociedade Bíblica dar esta oportunidade e vimos que a procura é maior que a oferta. Todo o território nacional ainda precisa, porque só estamos a trabalhar com Luanda, mas queira Deus, podemos então atingir as outras províncias. Manuel Quental falou das dificuldades para a aquisição dos materiais de braille. Temos tido bastante por carência mesmo de material específico para as pessoas com deficiência, tais como as máquinas brailles, as regletes e as réguas para possibilitar a sua aprendizagem e outros meios de compensação para as pessoas com deficiência visual. São muito caros, a associação infelizmente não tem possibilidade de adquirir e são materiais que não são adquiridos cá no nosso país. O responsável garantiu, por outro lado, que a discriminação ainda constitui a principal barreira. Temos estado a enfrentar muita discriminação e a nós, a associação, temos feito o nosso trabalho também junto dos mesmos órgãos para que as pessoas com deficiência visual sejam aceitas na sociedade. Hoje Notícias, edição de sábado. Seguimos para o nosso primeiro intervalo. Volte conosco. Seja bem-vindo de volta a Hoje Notícias deste sábado.
Foi desmantelada no mercado do quilômetro 30, em Luanda, uma fábrica clandestina de produção de uísque em pacote e foram detidos 5 cidadãos responsáveis da fábrica pelo Serviço de Investigação Criminal. A repórter Cristovina Bunga tem mais dados sobre este assunto e junta-se a nós em direto. Cristovina, boa tarde. Boa tarde, Celestina Zola, e para quem nos acompanha, é verdade, Celestina, neste momento o Serviço de Investigação Criminal desmantela uma produção, ou seja, uma fábrica clandestina de produção de uísque em pacote aqui na província do Icolo-Ibenco. Para mais informações, eu vou agora em conversa com o porta-voz do SIC Geral, Manuel Alaio. Muito boa tarde, está em direto ao Jornal da Rede Girassol. É mais um trabalho do SIC aqui na província do Icolo-Ibenco. É mais um trabalho do Serviço de Investigação Criminal, tanto da Direção Provincial do SIC e Colibengo, que envolveu os seus operacionais em mais uma ação operativa que permitiu pela segunda vez desmantelar uma outra fábrica clandestina de produção de bebidas espirituosas, chamados uísques em pacote, mais conhecidos ou vulgarmente conhecidos como pacotinhos. Tanto, como se pode ver no local onde nos encontramos, tanto aqui no município do Sequele e concretamente no bairro da Baia, há aqui uma fábrica que tanto tem até todas as condições para a produção lícita deste produto, e que deve ser feito em garrafas, mas a par desta produção lícita foi encontrada uma outra de forma dissimulada ou escondida, onde estavam a produzir uísque em pacote que, à luz daquilo que são as normas atuais, está proibida a sua produção, o seu embalamento e a sua distribuição no mercado de consumo. O SIC, da ação que teve, os operacionais do SIC e Colibengo flagraram no momento que eles estavam a carregar tanto este produto ilícito para destino incerto. Portanto, há aqui fortes suspeitas de que este produto podia entrar no mercado de consumo nacional, mas também ainda uma grande suspeita de que esse produto podia ser colocado na zona fronteiriça, isso com o mercado do Louvre, para onde nos últimos dias temos estado a verificar tanto a entrega deste produto de forma clandestina, ou seja, dissimulada em sacos de farinha de trigo e também em sacos de fubá de milho. Aqui verificamos que estas embalagens dos pacotinhos ou do uísque em pacote está a ser colocada em caixas não caracterizadas, ou seja, sem nenhuma marca, o que se pode presumir qualquer outro produto, e estão colocadas em caminhões para um destino incerto. Portanto, o que o SIC fez no âmbito dos indícios de crimes aqui registrados foi, naturalmente, desmantelar esta fábrica e deter os cidadãos envolvidos como responsáveis nesta produção. Estamos a falar da detenção de 5 cidadãos, sendo 2 nacionais e 3 estrangeiros de nacionalidade indiana, que são, na verdade, os responsáveis desta produção. Portanto, o que vai acontecer daqui para frente é manter a apreensão de tudo quanto foi aqui encontrado. Estamos a falar acima de 4.000 caixas deste produto ilícito, tanto com as suas diversas maquinarias, mas também nos próximos dias, tanto estes indivíduos já foram presentes ao Ministério Público e a qualquer momento serão presentes ao juiz de garantias para a aplicação das medidas de coação pessoal correspondentes aos atos que lhes são imputados neste momento. Qual será o próximo passo a ser aplicado aqui na fábrica? Não, a fábrica vai ser selada, todo o material vai ser apreendido, o SIC tomou isso e, portanto, aqui também num trabalho a seguir feito pela ANIESA, que é a Autoridade de Inspeção de Produtos Alimentares e não só, de Segurança Alimentar, tanto vai dar também o seu tratamento naquilo que é a sua matéria e o SIC vai se ater às questões ou às infrações criminais que são registradas aqui.
Para além desta fábrica, é sabido também que o SIC tem trabalhado em outras províncias ou em outras localidades do nosso país quanto a este quesito. Sim, todos os locais em que foram encontrados produtos dessa natureza, aliás, até mesmo aqueles que nesse momento têm a posse em cantinas, em pequenas lojas, no mercado informal, se o SIC verificar esta produção, vai apreender, porque é um produto nessa altura proibido, e sendo certo que depois da produção vamos aguardar o despacho do Ministério Público, que pode, por exemplo, definir ou para a inutilização ou para dar um outro destino. Muito obrigada. Celestina Zola, é esta a informação que nós conseguimos escolher a partir desta fábrica que está localizada aqui na província do Icolo e Bengo. Obviamente que o desenvolvimento desta informação lhe daremos a ver quando forem 19h45 na posição 20 da ZAP 54 TV Cabo e também 508 da DSTV, neste caso no Girassol Jornal. As imagens é de Leandro Diogo, fala Cristovina Bunga. Boa tarde e boa continuação do jornal. Celestina. Boa tarde, Cristovina Bunga, no caso, e muito obrigada por estas informações. Fala-nos a partir de Colibengo, onde o SIC desmantelou uma fábrica de whisky em pacotinhos e deteve, na sequência, 5 cidadãos. 2 a 3 crianças chegam todas as semanas ao Centro de Acolhimento Santa Isabel, no bairro Ndonlela, município dos Molenvos. O administrador municipal visitou nesta sexta-feira as instalações do centro com o objetivo de constatar as suas condições. A falta de acesso a recursos básicos como a educação, saúde, moradia e emprego aumenta a vulnerabilidade de certos grupos. Domingas Lourenço conta que 2 a 3 crianças chegam ao centro todos os dias. Ela explica que a base pode ser as condições sociais de muitas famílias. As famílias começam a ter muita dificuldade na alimentação, para dar alimentação às crianças. Porque nesse momento, as crianças que chegam aqui, a maioria são rapazes. E os rapazes não aguentam fome. Então, a carência de alimentos nas famílias é que está a fazer com que as crianças saiam na rua, haja muita violência em casa e as crianças acabem por sair de casa. Temos já recebido muita criança aqui com sinais de espancamento, com ferimentos e tudo, por causa da questão da violência doméstica. Quase todas as semanas chegam 2 a 3 crianças. Domingas afirma que a principal necessidade dos menores passa pela educação, saúde e água potável, que falta. As salas que temos são poucas e precisamos de aumentar mais salas para que possamos dar mais oportunidades às crianças, tanto as crianças com deficiências como as crianças que precisam de estudar. Temos alguma necessidade do berçário agora se calhar de melhorar, mas estamos a melhorar. É um quarto novo, estamos agora a melhorar, precisamos dos mobiliários, né? Das camas, mais berços, essas coisas que nós precisamos. Mas também precisamos de apoio, né? Na água e também os alimentos, né? Alimentação, a questão do apoio na questão da saúde. Na questão da saúde também temos nos deslocado, porque aqui perto não temos hospital. O hospital que temos de referência é o Hospital do Capalanca e fica muito longe daqui. O Centro de Acolhimento Santa Isabel recebeu nesta sexta-feira a visita do administrador municipal. Euclides da Costa prometeu continuar a trabalhar para dar maior dignidade às comunidades vulneráveis. Que já é um centro que nós temos estado a acompanhar e a trabalhar em determinadas ações e principalmente as crianças que nós temos estado, infelizmente, a encontrar em situações de vulnerabilidade, temos estado a colocar aqui e temos estado a trabalhar com os nossos parceiros no sentido de prestar total apoio a esse centro para que dê-se a devida dignidade aos nossos petizes. A responsável afirmou que a reintegração dos menores no seio das famílias tem sido um problema. Por isso, deixa um apelo. Que lhes prende mais aqui a fome. Por exemplo, ontem tivemos um caso de uma criança que veio na segunda-feira. Ontem teve que ser reintegrada. A criança não quer ser reintegrada, quero voltar para aqui. Por quê? Porque não quero passar fome. Então temos que tentar ver o que é que nós podemos fazer a nível do país para melhorarmos um pouco a questão das cestas básicas, para que as famílias não tenham tanta carência alimentar e não haja tanta criança nos centros. Desporto, no Hoje Notícias, Mário Neves tomou posse na noite de sexta-feira como presidente da Federação Angolana de Xadrez e prometeu implementar a modalidade nas escolas. O Desporto Ciência em Angola tem um novo comandante. Trata-se de Mário Neves, eleito no passado dia 7 deste mês para o próximo quadriênio.
Com o slogan Inclusão e Inovação no Xadrez para o engrandecimento da nação, o novo elenco federativo do xadrez angolano tomou posse nesta sexta-feira. No uso da palavra, Mário Neves garantiu que vai fazer de tudo para implementar o xadrez no sistema de ensino e aprendizagem no nosso país. Uma das nossas linhas de força é a introdução do xadrez nas escolas públicas e privadas, e como tal precisaremos de muito apoio para que esse objetivo seja alcançado. E, como disse, nós temos muitos contactos a nível institucional e a nível de patrocinadores, e acreditamos que nos próximos dias vamos concretizar esse sonho. Quanto à possibilidade de Angola ter um xadrezista com o título de grande mestre, a quando do seu mandato, o número 1 da FACS apresentou a sua posição ao falar sobre as dificuldades a enfrentar. Parar as bases, porque sem as bases criadas, dificilmente chegamos a grande mestre. O grande mestre é uma categoria de muita exigência. Um jogador, para chegar a grande mestre, tem que ter, no mínimo, 200 partidas de nível top. E nós, em Angola, nesse momento, não temos portanto, possibilidade de ter torneios dessa qualidade, e portanto, os nossos jogadores ainda não têm também esse nível. Recordo que, para chegar ao cadeirão máximo da Federação Angolana de Xadrez, Mário Neves venceu as eleições no dia 7 de junho, ao bater Antônio Assis na concorrência com 16 votos contra 14 do oponente, o que equivaleu a 53,33%. O árbitro assistente internacional angolano Gerson Emiliano entra em cena neste sábado no Mundial de Clubes da FIFA, no jogo entre o Inter de Milão e o Arawa Red Diamonds do Japão, referente à segunda jornada do Grupo E, na prova a decorrer nos Estados Unidos desde o sábado. Ou seja, desde domingo passado, a equipa de juízes africanos será chefiada por Beida Dahane, da Mauritânia, primeiro assistente Gerson Emiliano, de Angola, segundo assistente Stephen Yembe, do Quênia, e quarto árbitro Campbell Kawana, da Nova Zelândia. Gerson Emiliano tem sido uma figura de destaque no futebol africano e mundial, representando o país em várias competições dentro e fora do continente berço. O angolano de 41 anos, pertencente à elite da Confederação Africana de Futebol, estreia-se no maior evento desportivo mundial de clubes, abrindo caminho para novos desafios, como o Campeonato do Mundo das Nações em 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. No total estão presentes no Mundial de Clubes 117 árbitros, 58 assistentes de 48 países, 13 dos quais africanos. Seguimos agora para mais um curto intervalo no Hoje Notícias. Voltamos dentro de instantes e volte connosco. E voltamos a informar. As jornadas de trabalho da vice-presidente do MPLA, Mara Chiosa, continuam neste sábado. O ponto mais alto da jornada é a realização de um ato político de massas no campo do Vitória Atlético Clube do Bié. A Fernanda Gonga fala-nos a partir do Bié sobre esta jornada. Fernanda, boa tarde. Eu consigo agora. Sola e também a todos os telespectadores da TV Girassol. Aqui, o último dia dos testes que foram reservados pela vice-presidente, com orientação do presidente do MPLA, João Lourenço, para esta jornada de trabalho aqui na província do Bié. Aqui, propriamente no Cuito, está a decorrer um ato político de massas que reúne centenas de militantes e também simpatizantes do partido. Antes mesmo deste ato de massa, aconteceram séries de atividades, a destacar então a visita ao hospital daqui do Cuito, que carece de intervenções e está a sofrer obras de reabilitação. Em seguida também a
vice-presidente do MPLA manteve encontros com as associações juvenis daqui da província, com destaque para associações ligadas aos estudantes, quer no ensino médio como também no ensino superior, que aproveitaram para fazer a exposição daquilo que são as suas principais preocupações. Depois, então, daquilo que foi a ocupação concedida a estes jovens líderes daqui do Cuito, a vice-presidente do MPLA procedeu à entrega de materiais e kits para o fortalecimento das atividades de empreendedorismo, como também desportivas. Como conseguimos observar aqui nas imagens, este ato político começou já nesta tarde, vai culminar com uma marcha de apoio ao presidente do MPLA, João Lourenço, em que estão concentrados vários militantes subdivididos entre o partido, como também a estrutura juvenil do partido e também a classe de mulheres, nomeadamente da organização da mulher angolana, aqui concentrados, uma vez que a vice-presidente do MPLA, Maravilhosa, vai se acompanhar de uma delegação composta quer pela secretária-geral da Organização da Mulher Angolana, o secretário nacional da JMPLA e também o secretário-geral do MPLA e outros membros que fazem parte do partido. Vamos aqui observar nas imagens, aqui o nosso repórter de imagem Armando Samuel está a ver, é uma movimentação de várias forças, sobretudo a força juvenil aqui no Cuito, onde está a decorrer mesmo este ato político no campo de futebol Vitória Atlético Clube do Bié. Depois então deste ato político vai acontecer uma marcha de apoio ao presidente do MPLA, João Lourenço, que orientou mesmo estas séries de visitas que começou aqui na província do Bié, onde a vice-presidente Maria Quiosa vai cumprir os 3 que foram observados de trabalho, dias esses que foram marcados por reuniões, também visitas a líderes religiosos, também a vice-presidente concedeu autorizações a vários membros ainda do partido, reforçou a necessidade do apoio às bases que alicerçam o partido e também fez ainda a entrega de alguns bens para o reforço do massa que acontece aqui na província do Bié, propriamente no Mochico. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda Gonga, que fala-nos a partir da província do Bié, onde decorre neste momento um ato de massa organizado pelo partido no poder, que está nesta jornada de campo da vice-presidente do MPLA. A Cimeira África-Estados Unidos da América, delegações participantes ao evento já começaram a escalar Luanda neste sábado. Está a ser marcado, ou seja, o sábado está a ser marcado pelo aprimoramento dos últimos detalhes para o arranque da 17ª edição do evento. O Ernesto Jaime está em direto para Hoje Notícias a partir do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Ernesto, boa tarde. Como é que vão as coisas por aí? As delegações já começaram a escalar Luanda? Viva, boa tarde. Hoje, 21 de junho, já começam a chegar os chefes de Estado e de Governo para então atender à 17ª edição da Cimeira entre os Estados Unidos da América e países africanos. Há bem pouco tempo acabou de chegar em solo nacional o primeiro-ministro do Burundi, Gervais Ndira, assim é que está correto, para então poder atender à 17ª edição da Cimeira Estados Unidos da América Angola, ou seja, África, assim é que está correto. O Burundi, que também tem um potencial económico ainda subdesenvolvido, vai obviamente também procurar aqui negócios, vai procurar aqui parceiros com empresários dos Estados Unidos e não só para aquilo também que tem que ver com o desenvolvimento do próprio país. Aguarda-se ainda também a chegada para este dia de hoje
a chegada do vice-primeiro ou vice-primeiro-ministro, assim é que está correto, da Tanzânia, embaixador representante das Seychelles e primeiro-ministro do Madagascar, todos reservados então à chegada ou aguardados às chegadas para o dia de hoje, para então atender esta cimeira que vai obviamente trazer outro ar para aquilo que é a economia do país e, obviamente, nós vamos continuar a acompanhar as chegadas dos chefes de Estado e de Governo, bem como outros detalhes que estão à volta desta mesma cimeira. Boa tarde. Boa tarde, Ernesto Jaime, que falou-nos a partir do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, de onde começam a chegar as delegações que devem participar na Cimeira Estados Unidos-África, que decorre aqui em Luanda de 22 a 25 do mês em curso. E está tudo dito nas notícias deste